Então, vamos lá. Um ano se passou do primeiro vídeo que eu gravei com esse notebook. Esse é o Acer Aspire 5. Eu vou dar a minha opinião sincera, se vale a pena ou não pelo preço. Vou informar o preço. Vou falar os pontos positivos, negativos. Então vamos lá. Bom, de início eu queria informar que quando eu fui comprar ele, eu pesquisei bastante e vi que tinha várias pessoas que faziam vídeos informando que ele tinha um problema, que ninguém sabe qual que era o problema. Alguns conseguiam consertar, outros não, quando mandava para garantia, e inclusive é muita gente que tem esse problema. Eu entrei até em alguns sites assim para ver sobre reclamações, só que aí eu decidi arriscar e comprei. O problema que tem, que algumas pessoas tiveram, é que ele reinicia do nada. Do nada você está mexendo nele e ele reinicia. Esse problema, pelo que eu consulto. Nossa, mas agora fica esse passarinho desgraçado. Sobre esse problema, é que ele reinicia do nada. Alguns tiveram, e eu até dei uma bela pesquisada antes de comprar. No Reclame Aqui, em outros sites, no próprio YouTube, quem faz vídeo assim, analisando o notebook, informou que existia esse problema, mas no meu não deu, né? Tem um ano que eu estou usando. Se eu não me engano, eu comprei em outubro ou novembro de 2024 e nunca tive esse problema. Eu não sei se era um lote que tinha esse problema ou se eles corrigiram, mas o meu nunca reiniciou. Nunca tive esse problema. Nem jogando, nem trabalhando, assistindo alguma coisa. Nunca tive esse problema. No! No! Então aqui eu vou dar uma opinião, né? Primeiro eu vou falar o preço e depois vou falar se para mim valeu a pena ou não. Eu paguei R$ 2.700 no Pix, no site, né? E um frete, se não me engano, foi R$ 32, então foi esse o valor. Eu acho que valeu muito a pena, porque para mim, para o meu uso, ele não tem nenhum ponto negativo, só positivo. Tem algumas coisinhas que eu adaptei, né? Eu não sei se está dando para ver. Deixa eu abaixar um pouco o brilho da tela para ver se fica melhor. A tela dele é muito boa, é uma tela IPS. Quando eu fui comprar, eu estava na dúvida entre ele e o IdeaPad 3, não sei se fala assim o nome mesmo, da Lenovo. E esse aqui a tela é melhor, que é uma tela IPS. O outro, se eu não me engano, é TN. Talvez eu esteja errado, porque eu não sou especialista na área. Mas assim, essa tela é muito boa. Você consegue enxergar, ela não distorce. Você consegue enxergar de qualquer ângulo. Para mim é excelente, né? Porque o meu trabalho não é edição, então eu assisto mais vídeo, filme. Então para mim é excelente. Eu vou até colocar aqui um vídeo só para mostrar. Coloquei aqui um vídeo, mas não tem muito assim que mostrar, né? É uma tela boa. Para mim, para o meu uso, não tenho o que reclamar. Um ponto assim que não gostei muito, mas que foi fácil de resolver, foi a questão do áudio. Eu tinha um notebook anterior a esse, bem antigo, que o áudio era melhor que esse.
E esse aqui, às vezes, está assistindo algum filme, alguma coisa, se tiver algum barulho externo, você já não consegue ouvir muito bem. Ou se o filme tiver um pouco mais baixo o áudio, mesmo colocando no máximo, não fica legal. Às vezes, para assistir jogo de futebol também não fica muito bom. Mas assim, vou colocar aqui um pouco, mas nem é muito assim, é muito importante assim o áudio, né? E para resolver esse problema, eu comprei uma caixinha, né? Que é a coisa mais simples. Você compra uma caixa dessa, Bluetooth, conecta e já era, resolvido. Então, eu nem encaro como ponto negativo. Bom, sobre a webcam ali, a câmera que vem nele, ah, não era de se esperar muito também. Então, fazer o quê? Eu uso esse notebook mais para trabalho, né? Então, eu uso bastante o Zoom, o Google Meet e, assim, quebra o galho. Dá para usar, mas não vou falar que é excelente. Aí, eu vi que os concorrentes tinham esse protetor que vem aqui, eles já vinham com um protetor de câmera, né? E esse não vinha, mas também nem é um ponto negativo. Porque ali eu paguei, sei lá, R$ 2, R$ 3, veio um kit, coloquei e tá aí até hoje, não cai, não atrapalha em nada, não estraga. Aí, quando quiser usar, é só abrir aqui, fechar. Então, assim, é muito simples de resolver, nem chega a ser um problema. Porque eu falo para mim, né, na minha opinião, porque como eu uso bastante, né, o Zoom, o Google Meet, às vezes esquece de desligar a câmera, eu vou ali com o dedo e fecho para ter certeza que desligou, né? Então, por isso que eu coloquei. Agora eu vou falar um pouco sobre as especificações dele. Deixa eu só abrir aqui. Bom, eu não sei se está dando para ver, mas eu vou informando aqui. Ele é um Ryzen 7, né, AMD, de 5700U. Ele tem, ele tem duas versões. Ou você compra com 8 gigas de RAM ou com 16. Eu comprei com 16. E eu acho que é só, né? E 512 de um SSD, daquele mais fino, né? Que é o mais rápido. Eu não sei falar o nome certo. M2, se eu não me engano. E eu estou pensando em comprar, colocar mais armazenamento, porque eu já vou falar aqui dos jogos, né? Então eu vou colocar um SSD SATA, que ele tem um suporte, né? Ele vem com o suporte. E eu já cheguei a abrir ele uma vez só para limpar, porque já acabou a garantia e eu falei, vou abrir aqui para ver como que ele é por dentro e vou dar uma limpada. E deixa eu ver. Bom, o que eu tenho para falar é que ele é muito rápido no uso do dia a dia, que nem eu trabalho mais com Word, com planilha, com Google Chrome, com um monte de abas. Então, assim, ele nem chega a ligar a ventoinha. Muito difícil ele liga, ele não esquenta. Eu uso ele no suporte, porque é melhor para eu trabalhar, né? Ficar mais no nível assim do rosto, mas né, eu não sei se está dando para ver, mas tem um suporte aqui embaixo, um suporte de plástico também, baratinho. E ele é muito rápido. De vez em quando assim eu olho para ver se eu uso, né, da memória, do processador. Quando eu vou olhar assim, às vezes eu estou com um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, eu olho o processador e está lá 20% de uso, 15% de uso. Então, sim, é muito forte esse processador. E memória, acho que o máximo assim, que bate, quando eu estou fazendo muita coisa mesmo, um monte de aba aberta, planilha, um monte de coisa, chega quase 8 gigas. Ele tem 16, então assim, quase não força ele, sabe? Porque ele é um parrudo, sabe? Ele é bruto. Para mim, né?
Lógico que tem gente que trabalha com coisa mais pesada, pode ser que tenha um pouco de problema, não sei. Mas assim, nesse um ano que eu estou usando, não tive nenhum problema, não trava. Que nem ali, você pode colocar o vídeo no YouTube, você coloca lá na resolução máxima que você quiser, que ele vai dar conta. A bateria, eu não costumo usar ele fora da tomada. Então eu não sei falar quanto tempo dura. De vez em quando, raras as vezes, eu uso fora e eu não coloco no brilho máximo. Eu deixo ali na metade, 50%. Aí, por exemplo, eu coloco um jogo de futebol, ou às vezes um filme, sei lá, de 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas. Ou às vezes coloco no YouTube algum vídeo, música. É tranquilo. Na hora que você termina ali, deixa umas 2, 3 horas, eu vou olhar, ainda tem 80% de bateria. Então, sim, a bateria dele é boa. Óbvio que se estiver no brilho máximo, aí vai acabar muito rápido. Tipo, eu acredito, eu nunca fiz esse teste. Uma hora dessa eu quero fazer, mas eu acredito que deve durar umas 4, 5 horas. No uso normal, sabe? Se for colocar vídeo na resolução mais alta, provavelmente vai cair um pouco. Mas eu sempre coloco no brilho na metade, às vezes até no mínimo, porque às vezes eu conecto ele numa TV para assistir um jogo, um filme, e coloco a caixinha para sair o áudio. Cara, no mínimo, você pode assistir o filme 2, 3 horas, que vai ver, tá lá 90% de bateria, se tiver no mínimo. Então, assim, mas eu nem me importo assim tanto com bateria, porque como eu uso mais para trabalho, eu só uso mais, eu não carrego ele para os lugares, então eu nem me importo muito assim com bateria. Agora, falando assim, na aparência dele, cara, ele é um notebook, eu achei ele muito top, muito bonito. Eu preferia preto, né? Eu até fiquei meio receoso quando fui comprar, porque ele é prata, eu nunca tive notebook prata. Falei, nossa, será que não vai manchar, não vai ficar encardido? E assim, ele é bem construído, né? Só cuidar, eu limpo ele, né? Eu tento uma vez por semana, mas nem sempre dá certo. Às vezes, a cada 2 semanas eu limpo. Mas assim, passo um pano, passo um algodão ali e já era. A tela eu nem chego a mexer, porque às vezes fico com medo de estragar. A parte de trás, assim, da tela dele, ela é de alumínio, né? E o resto é tudo plástico. Mas, cara, é muito bom, sabe? Você vê que a qualidade dele é boa. E a aparência dele é muito bonita. Ele só tem essa versão, né? Eu não sei como que tá hoje, né? Mas quando eu comprei só tinha essa versão prata. Eu não sei se ele tem a versão de outras cores. Mas, assim, não me arrependo. Gostei muito. Só tomar cuidado, que às vezes ele fica com poeira, sujeira, mas isso aí qualquer notebook fica, né? Mas aí esse aqui é perigoso manchar, encardir, então sempre é bom passar um pano. E eu não me arrependo. Compraria de novo prata, porque é muito bom mesmo. Gostei muito desse notebook. É, Vou mostrar aqui alguns jogos, né? Não nesse vídeo, mas eu quero gravar um vídeo mostrando os jogos. E essa foi a minha ideia, comprar ele, porque eu não queria um notebook gamer. Eu queria um notebook que desse para usar para trabalho e fosse mais discreto. Aí, como eu não queria um notebook assim, com muita luz, né, RGB, essas coisas, esse aqui, ele vem com a placa de vídeo integrada, né, que é a Vega 8. Cara, ela é bruta. Ela roda muita coisa, que nem eu vou mostrar no próximo vídeo. Pô, aqui tem Red Dead 2, tem Forza, o GTA nem é mais de boa, né? Mas assim, e tem alguns jogos que eu acabei desinstalando, que eu vou ter que instalar de novo. Que Battlefield 1, que eu joguei nele tranquilo, tranquilo. E tem o 5 que eu tenho que instalar, que falta de tempo. Mas assim, COD eu já instalei nele. Então assim, tem muito jogo que ele roda. Né? Depois eu vou mostrar certinho. Óbvio, você vai ter que fazer uns esquemas para dar certo de rodar. Não vai ficar tão boa assim a qualidade, mas o importante é rodar. Igual eu que jogo de vez em quando, não sou de jogar muito, eu não tô nem aí. Rodou, tá ótimo.
né? Desde a minha infância era desse jeito. Pô, abriu, rodou, tá perfeito. Só para finalizar, para mim valeu muito a pena. Eu paguei 2.700. Ele me atende muito bem, consigo me divertir, trabalhar. Então, assim, compraria de novo. Para mim não tem nenhum defeito. Eu informei ali a questão do áudio. Tem algumas coisinhas, mas assim, tem como resolver. Então, para mim tá mais do que bom. Mas tá aí, tá funcionando como se tivesse tirado da caixa ontem. Então, cara, o notebook é muito bom. Eu vou depois fazer um vídeo mostrando os jogos, como que eu fiz para configurar, para rodar certinho, uma qualidade assim aceitável e que seja bom. E é isso. Realmente, o notebook é muito bom para trabalho, para você se divertir ali. Lógico, se você quiser rodar jogo assim muito pesado, esses jogos atuais, aí você vai ter que comprar um notebook gamer, né? Tem da Acer, tem a versão Nitro 5 e tal, mas assim, é bem mais caro, né? E esse aqui você já consegue se divertir. Pô, pra caramba, sabe? Pra caramba mesmo, muito bom. Então eu espero que tenha ajudado, né? Se alguém tiver aí assistindo, tiver dúvida, qual comprar, se compra da Lenovo, se compra esse, se compra da Asus. Olha, eu fiquei nessa dúvida também. Eu fui nesse por isso, que a tela é melhor, atrás é de alumínio, né? Os outros não tem, o resto é plástico, mas atrás é alumínio. Então, ele tem a opção de upgrade, que foi o que eu fiz, porque eu quero colocar mais um SSD SATA, que tem o espaço para colocar. Os outros, se eu não me engano, não tinham os concorrentes, ou tinham, não sei, acho que o Asus não tinha. E outra, ele tem essa versão que eu comprei de 16 GB de RAM, ele já vem com 8 soldado na placa e tem um slot. Então você pode aumentar ali, colocar uma de 16 para ele ficar com 24. Eu colocar, sei lá, não sei se dá para colocar uma de 32, mas eu acho que 24 é o limite. Mas não tenho certeza. Então eu comprei justamente por isso, que eu quero aumentar ali, porque o jogo, que nem esses jogos que eu tenho aí, tá tudo em HD, porque é muito pesado, né? Muito grande. Então, ele tem essa opção de colocar um SATA lá no espaço que ele tem ali dentro. Eu abri ele uma vez para ver como é que é, limpei e tudo. Então é isso. Em resumo, valeu a pena demais pelo preço. Valeu a pena pra caramba, porque o notebook realmente é muito bom mesmo. E não tive nenhum problema até agora com ele. E eu uso demais, sabe? Eu uso demais para trabalhar. Trabalho o tempo inteiro nele e quando dá, jogo um pouco. Então é isso. Valeu!